Olá, meus amores do sétimo ano, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é a professora Elaine Dark e hoje nós vamos dar início à correção do nosso PET 6 de História, sétimo ano, da semana 4. E essas atividades estão entre as páginas 74 e 76. Galera, estamos terminando o PET 6. Daqui uns dias começamos o PET 7 para encerrarmos as nossas atividades, né? E fazermos uma possível avaliação, ok? Vamos lá? Revisão Brasil Colônia, Sociedade do Açúcar. Como sempre, temos um pequeno texto e nessa atividade nós vamos ter são duas atividades, só que uma delas é bem longa, que é como se fosse um VOF, né? E a gente vai corrigir as questões falsas, ok? Aqui nós vamos falar um pouco sobre organização política e administrativa de forma bem rápida. Começamos com 15 capitanias hereditárias em 1534. Não deu certo. A coroa resolveu, então, em 1548, criar o governo geral. Esse governo geral, ele tinha a ideia de centralizar o poder. As vilas continuavam sendo administradas pelas câmaras municipais, tá? Existia nessa época, né? Inicia-se, na verdade, nessa época, o famoso Pacto Colonial, onde a metrópole, né, tem o monopólio, o domínio da exploração econômica sobre sua colônia. Os brasileiros só podiam comercializar produtos com os portugueses. O sistema administrativo era todo feito e todo administrado, todo controlado pela metrópole. Eles estipulavam altos impostos. E a função principal da colônia era enriquecer a metrópole. Ponto final. Economia. Qual foi a base econômica da nossa sociedade? Primeiro iniciamos com o pau-brasil, com a mão de obra local indígena, né, escravização dos indígenas. Depois nós partimos para açúcar, que aí já vai entrar a mão de obra escrava negra. Nós temos também a pecuária, com um grande destaque, porque a pecuária é um dos fatores que vai ajudar na interiorização do nosso país. Seguimos depois para a mineração, tá? Que foram as primeiras e principais atividades lucrativas da coroa portuguesa aqui no Brasil. Então, só para recapitular, primeiro pau-brasil, açúcar, pecuária e mineração. São os produtos iniciais que vão dar lucro para Portugal. O açúcar, né, no caso, como que ele funcionava? A maioria da nossa história nós vivemos sob um sistema de plantation. O que é isso? Quais são as características de uma plantation? É uma monocultura, ou seja, a produção de um único produto, né? Nós focamos no pau-brasil, depois foca no açúcar. A pecuária, ela é junto com o açúcar e com a mineração, porque ela era utilizada nas duas, tá? Mas a pecuária não era um foco principal. Então, foca na açúcar e foca na mineração e usa a pecuária como uma atividade secundária. Tudo isso era uma produção em larga escala, né, nos latifúndios, principalmente do açúcar, tá? E tudo voltado para o mercado externo. Como eu disse, a princípio tivemos a mão de obra escrava indígena e depois a adoção da mão de obra escrava dos negros, tá? Por vários motivos, alguns deles, inferioridade dos africanos, desvalorização de suas tradições culturais e religiosas frente às dos europeus. Sociedade. Tivemos uma sociedade, a sociedade açucareira, tá? Era agrária, escravagista e estratificada, tá? O principal, né, o chefe de tudo eram os senhores de engenho. Já na sociedade do ouro, a população se concentrava em núcleos urbanos, tá? A mobilidade social era um pouco maior e existia também o trabalho livre, tá? O que já não existia na sociedade açucareira de forma alguma, ok? E na época da sociedade mineradora vai haver o surgimento de uma classe média, tá? Que as pessoas que moravam na cidade tinham certas condições. Estudamos também, né, no caso, o movimento bandeirante, que eram as famosas entradas e bandeiras, né, nos séculos 17 e 18, que foram expedições para o desbravamento do interior do Brasil, tá?
A ideia principal deles, buscar metais preciosos e a captação da mão de obra indígena e combater os negros fugitivos, tá? Jesuítas. Os jesuítas foram fundamentais na nossa história, tá? A função inicial deles, catequizar os nativos e convertê-los ao catolicismo. Eles também ajudaram na expansão territorial com as missões jesuíticas, né? Porque eles entravam Brasil adentro, para dentro do território. Ajudaram muito na extração das drogas do sertão, da região do Vale Amazônico. Ajudaram também na pecuária e na mineração no extremo sul. Tudo isso com mão de obra indígena, ok? Escravidão. Economia açucareira, escravidão primeiramente índios e posteriormente africanos. A escravidão no Brasil, gente, ela se inicia, claro que é antes de 1550, mas a escravidão negra, ela se inicia mais ou menos em 1550 e vai até 1850, que é a entrada dos últimos negros aqui no Brasil. Formas de resistência nós já vimos várias. Aqui nós identificamos a principal, que foram os quilombos, tá? E a escravidão, né, no nosso país só foi abolida vergonhosamente em 1888, no final do segundo reinado já, né, no final do Império, do governo do Dom Pedro II, ok? Agora nós vamos iniciar as atividades dessa semana. Atividade 1. Leia o texto. A sociedade colonial brasileira herdou concepções clássicas e medievais de organização e hierarquia, mas acrescentou-lhe sistemas de graduação que se originaram da diferenciação das ocupações, raça, cor e condição social. As distinções essenciais entre fidalgos e plebeus tenderam a nivelar-se, pois o mar de indígenas que cercava os colonizadores portugueses tornava todo europeu, de fato, um gentil homem em potencial. A disponibilidade de índios como escravos ou trabalhadores possibilitava aos imigrantes concretizar seus sonhos de nobreza. Com índios, podia desfrutar de uma vida verdadeiramente nobre. O gentil transformou-se em um substituto do campesinato, do camponês, do servo. Um novo estado que permitia uma reorganização de categorias tradicionais. Contudo, o fato de serem aborígenes e mais tarde os africanos, diferentes étnica, religiosa e fenotipicamente dos europeus, criou oportunidade para novas distinções e hierarquias baseadas na cultura e na cor. Esse é um texto do Schwartz Stuart, Segredos Internos. Qual interpretação o texto faz em relação ao Brasil colônia? Que as relações sociais no Brasil colônia se pareciam, não é a mesma, com as relações na Idade Média, tá? Qual a relação a autora faz entre o período medieval e o processo colonial no Brasil? Assim como os nobres feudais tinham suas terras e servos, os colonizadores no Brasil tinham a terra e os índios para os servirem, ok? Agora nós vamos para a atividade número 2. Eu vou até trocar aqui, porque essa aqui são muitas questões. Toda afirmativa apresenta algum erro, corrija cada uma delas. Então, é um VOF, né, gente, digamos assim, onde todas são falsas e a gente vai corrigir. As bandeiras foram consideradas expedições militares porque foram organizadas pelo Exército de Portugal. Tá? Essa palavra aqui é falsa, não foram bandeiras, tá? Foram as entradas, então troca a palavra bandeira pela palavra entradas. As bandeiras e entradas tinham como objetivo somente o reconhecimento do território da colônia. Corrigindo aqui, tá? Tinham como um objetivo. Então, vai acrescentar aqui no meio a palavrinha Não era somente o reconhecimento, tá? Tinham como objetivo, aí vocês podem tirar essa palavrinha somente, tá? Essa aqui vai sair da questão de vocês. E vocês vão acrescentar a palavrinha ok?
Fernão Dias Pais foi o bandeirante que destruiu o Quilombo dos Palmares em 1694. Qual que é a questão errada aqui? Fernão Dias Pais. O nome correto é Domingos Jorge Velho, tá bom? No século XVII, o Nordeste brasileiro destacava pela produção de café e fumo. Falso. É pela produção de açúcar. As bandeiras eram expedições militares patrocinadas pelo governo de Portugal. Falso. Não eram as bandeiras eram particulares. Eram as entradas que eram patrocinadas por Portugal. A tentativa de transformar o índio em escravo foi um sucesso. Mentira, foi um fracasso. As bandeiras, quando procuravam aprisionar os índios no Brasil, não atacavam as missões jesuítas. Mentira, tá? Eles atacavam sim. Então, vocês vão tirar a palavrinha não, ok? As entradas, aqui já temos uma palavrinha errada, eram expedições patrocinadas por investidores particulares. Não, aqui eram as bandeiras. As entradas por Portugal, as bandeiras por particulares. As expedições chamadas bandeiras nunca ultrapassavam os limites estabelecidos pelo Tratado de Tordesilhas. A palavrinha nunca está errada. As bandeiras ultrapassavam sim. Então é só retirar a palavrinha nunca. Dentro das sociedades indígenas do Brasil, os homens realizavam muitas tarefas das mulheres. Está certo, gente? Não. Os homens não realizavam tarefas, tá? As tentativas de escravizar os índios só terminaram com o fim da produção de fumo no Brasil. O fumo nunca foi um produto de primeira linha, né, gente, no Brasil. Ele era um produto, mas para o comércio interno e não externo. As tentativas de escravizar os indígenas só terminaram com a chegada da mão de obra africana. As minas de ouro mais importantes do período foram descobertas em São Paulo, Bahia e Espírito Santo. Falso, em Minas Gerais, Mato Grosso e Goiás. Em 1698, Antônio Dias Oliveira encontrou ouro em Vila Rica, que mais tarde recebeu o nome de Diamantina. Falso, Vila Rica recebeu o nome de Ouro Preto. Com a descoberta de ouro, o governo de Portugal permitiu a entrada de qualquer um na região das minas que quisesse trabalhar na extração dessas riquezas. Portugal não permitiu a entrada de qualquer um. Veio muita gente? Veio, mas não era qualquer um que poderia entrar, porque senão poderiam roubar de Portugal, correto? Então, encerramos por aqui a correção das nossas atividades da semana 4 do PET 6. Espero que estejam todos bem e que em breve possamos nos encontrar. Abraços para vocês, fiquem com Deus!